Num lugar como a Chapada Diamantina, que recebe gente de todas as partes do mundo, é natural que tenha uma diversidade de idiomas para todos os tipos de pessoas. O inglês é muito utilizado na Chapada Diamantina por causa do alto turismo local. O inglês é principalmente usado por guias turísticos, hotéis, restaurantes e em placas nos locais principais da rota turística. O território Chapada Diamantina engloba 24 municípios e ocupa uma área de 32.407,36 km², com uma densidade demográfica de 11,48 habitantes por quilômetro quadrado. A pressão é definida como uma força exercida por área. Então, para criar uma grande quantidade de pressão, você pode exercer uma grande força ou exercer uma força sobre uma área pequena, ou as duas coisas. A pressão atmosférica pode ser definida como quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica ela vai ter. Ou quanto menor a altitude, maior pressão atmosférica ela pode exercer. A média é de 1.000 metros de altitude, mas os lugares mais baixos estão a 440 metros e os mais altos a aproximadamente 1.600 metros de altitude. Fora do Parque a oeste está o pico mais alto do Nordeste brasileiro, o Pico do Barbado, com 2.030 metros de altitude. Essa região que não foi atingida pelos raios de luz é denominada de sombra, que, por definição, é entendida como uma região onde não há luz. Quando a fonte a que o objeto estiver exposto for extensa, haverá a formação de sombra e o surgimento de um contorno mais claro ao redor da sombra, denominado de penumbra. O clima da Chapada Diamantina é tropical semiúmido, embora em algumas regiões predomine o semiárido. A altitude varia, já que o parque é uma região de montanhas. Portanto, para entrar no parque é necessário subir a serra, já que as cidades estão abaixo destas. A sua beleza natural é duramente castigada por incêndios ocorrentes nos períodos de seca e também por conta de queimadas danosas, que eram praticadas antes da formação do parque e, pelo visto, continuam na região de entorno, atingindo a unidade. A vegetação predominante da Chapada é conhecida como campo rupestre, que, em geral, é mais rasteira. Nele é possível encontrar mais de 100 tipos de orquídeas, inúmeras bromélias, cactos, begônias, trepadeiras e sempre vivas. A variedade de animais também é imensa, principalmente as aves, que são mais de 250 espécies. As riquezas exploradas foram representadas pelo diamante, o carbono, o cristal de rocha, as florestas, a cultura cafeeira e a pecuária extensiva. Esta última atividade atualmente é a mais representada para a economia regional, juntamente com a agricultura irrigada e o turismo rural e ecológico. A história do Morro do Pai Inácio é um conto popular que se entrelaça com a beleza natural e a cultura da Chapada Diamantina. Segundo a lenda, Inácio era um escravo que se apaixonou por uma sinhá, a filha do coronel da região. Esse amor proibido despertou a fúria do coronel, que decidiu capturar e punir Inácio. Para escapar da ira do coronel e de seus capangas, Inácio fugiu em direção ao morro, conhecido hoje como Morro do Pai Inácio. Quando percebeu que estava sendo caçado, ele subiu até o topo do morro. Sem ter para onde fugir, Inácio, em um ato de desespero e coragem, arrumou um ramo de flor de Romeu e Julieta, uma flor típica da região, em seu peito e saltou do alto do morro. Os capangas, acreditando que ele havia morrido na queda, desistiram da perseguição. No entanto, a lenda conta que Inácio sobreviveu milagrosamente à queda, graças ao ramo da flor que usava no peito, e conseguiu escapar para uma vida nova e livre. Hoje, o Morro do Pai Inácio não é apenas um marco natural impressionante na Chapada Diamantina, com sua vista panorâmica deslumbrante, mas também um símbolo de liberdade, coragem e amor eterno. A história de Inácio é contada de geração em geração, lembrando aos visitantes da rica tapeçaria de lendas e histórias que compõem a cultura da região. A Chapada Diamantina transcendeu o simples ato de viajar. Foi um mergulho profundo na essência da natureza e da existência. Cada passo nas trilhas sinuosas e cada respiração do ar puro da montanha convidavam a uma contemplação sobre o nosso lugar no universo.
Ao observar a imponente Cachoeira da Fumaça, sente-se uma conexão íntima com a ideia de impermanência. A água sempre em movimento lembra de como a vida é fluida e inconstante, sempre mudando e se adaptando. Esse ciclo contínuo de queda e renascimento da água faz refletir sobre a nossa capacidade de resiliência e transformação diante dos desafios. A Chapada Diamantina, situada no coração da Bahia, é uma região de rica diversidade, não apenas natural, mas também social e cultural. Pode-se notar que a região é lar de várias comunidades quilombolas, sendo essas descendentes de escravos africanos que fugiram da escravidão e se estabeleceram em áreas remotas. Essas comunidades preservam tradições ancestrais, com muito destaques para suas festas, músicas, danças e culinária típica. No século XIX, a Chapada Diamantina foi um importante centro de extração de diamantes e ouro. O garimpo atraiu pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo, influenciando a formação social e cultural da região. Hoje, as histórias e memórias do período do garimpo ainda são muito presentes na identidade local. O turismo é uma das principais atividades econômicas da Chapada Diamantina. As comunidades locais têm se esforçado para desenvolver práticas de turismo sustentável que preservem o meio ambiente e respeitem a cultura local. Guias locais e pequenas pousadas muitas vezes são administradas por famílias que vivem na região há gerações. A região da Chapada Diamantina possui uma grande diversidade ecológica e ambiental, abrangendo, por exemplo, 3 biomas: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A presença destes biomas é notória no cotidiano, com a nitidez da fauna e flora dos mesmos. Em determinados locais na Chapada Diamantina, é possível identificar as características dos 3 biomas. O fenômeno é chamado ecótono, e um exemplo é o Morro do Pai Inácio, região de altitude onde os 3 biomas se expressam. A água dos rios da Chapada Diamantina tem uma coloração, no entanto, quanto intrigante, marcada por um tom escuro, semelhante ao suco de guaraná. Esta característica da água leva as pessoas à conclusão errônea, que é resultado da presença abundante de ferro. O verdadeiro motivo da coloração abarrotada é a decomposição de matéria orgânica. Um exemplo é a vasta decomposição de folhas e plantas. Dessa forma, a água é riquíssima em matéria orgânica e possui níveis comuns de minerais. Além disso, vale a pena ressaltar a temperatura fria da água, resultante em um processo físico da queda d'água em cachoeiras. Sobre a etimologia na região da Chapada Diamantina, não podemos deixar de citar o nome da região, que é autoexplicativo e revela um pouco da sua história, resultante da elevada exploração do diamante nas chapadas. Também vale a pena ressaltar o Poço do Diabo. Reza a lenda que o nome é oriundo da chacina feita com escravos, que fugiam com diamantes, onde foram jogados no poço, amarrados a pedras. Nesse cenário, o nome Poço do Diabo faz referência ao inferno, por causa da dor e sofrimento que os escravos passaram.